livro dos Reis, um livro histórico que reflete esse período quando Israel e Judá foram liderados por reis. E hoje nós vamos nos lembrar da história de um rei iníquo, um rei que não agiu segundo o coração de Deus, o rei Acabe, mas também vamos entender esse processo de amadurecimento na vida do profeta Elias e como ele, a despeito dos seus próprios conflitos internos, foi boca de Deus para aquela geração. Então, se Elias viveu o que viveu, é natural que nós também vivamos algumas experiências de desconstrução, de desencontros, de conflitos, mas louvado seja Deus que não desiste de nós. Amém? E que levará a nossa vida até essa condição da brisa suave. Então esse é o título desta mensagem: até que a vida seja brisa suave. Talvez a sua vida tenha sido só tempestade. Talvez a vida de alguns esteja maravilhosa em certo aspecto, porque essa pessoa, essas pessoas só têm vivido experiências extraordinárias, uma atrás da outra. Essa condição, como veremos, também não representa a vida na brisa suave. A vida na brisa suave, ela está além dos perrengues e além também da nossa performance e das nossas experiências maravilhosas. E eu penso que, a despeito da idade, todos nós podemos experimentar esse contexto de uma vida que acontece na brisa suave. Então, vamos olhar para esse texto, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Diz assim a palavra: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor. Será que essa foi a sua fala por esses dias? Eu não aguento mais, chega. O que está por que, Senhor, que a minha vida está tão pesada? O que ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse:
o que você está fazendo aqui, Elias? Observem que pergunta intrigante de Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de uma brisa suave. Veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isto, cobriu o rosto com um manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Para começo de conversa, vamos falar um pouquinho do contexto. Elias e Acabe estão vivendo por volta dos idos aí dos anos 850 antes de Cristo, período dos reis. Acabe, ele assumiu o reinado de Israel, enquanto o rei Asa estava na liderança de Judá. Este último foi um rei segundo o coração de Deus, mas o rei Acabe foi pior do que todos os que o antecederam. Esse reinou com requintes de crueldade. Não era um homem moralmente correto, extremamente idólatra, levantou altares a Baal em todo o seu reino, influenciado pela esposa Jezabel, que era uma mulher pagã, filha de Baal, uma mulher com uma postura demoníaca, invejosa, com conselhos de morte, que incitavam a ira do seu marido. Temos dito aqui que o homem pode representar a força da casa, mas a mulher, de certa forma, é o equilíbrio. O poder que tem a sua voz, minha irmã, pode levar um homem para as alturas ou pode derrubar um homem. Não seja uma mulher incendiária, barraqueira, fofoqueira. Não seja uma mulher que trabalha no limite da ira do marido. Cuidado, coisa pode ficar feia. A mulher cabe, através da sua postura idônea, santidade, da sua discrição, do seu silêncio, da sua oração, da sua autoridade espiritual, garantir a paz da família. Não foi o caso aqui de Jezabel. Essa mulher era tão insana que a sua postura amedrontou inclusive o profeta. A Bíblia nos afirma que após esse episódio, quando os 450 profetas de Baal foram destruídos ali no Monte Carmelo, houve aquele confronto, aquele desafio entre Elias e os profetas de Baal. Após esse fato, quando Jezabel ficou sabendo da morte dos seus profetas, ela então enviou um mensageiro, entregando uma palavra e um decreto de morte ao profeta Elias. E a Bíblia diz então que a sua reação foi a fuga, porque de fato ele já não estava bem. Vivia milagres de Deus, mas não estavam bem. Era respeitado, tinha títulos, mas não estava bem.
O seu coração estava adoecido, ele de certa forma ainda era imaturo na fé, a despeito de tudo aquilo que cercava a vida desse homem. Por isso, irmãos, que na igreja nós precisamos buscar sempre um amadurecimento em Deus e olharmos no espelho e perguntarmos: como é que eu estou hoje em relação a ontem? Como está a minha vida hoje em comparação ao dia no qual eu me converti? Eu tenho crescido, tenho amadurecido? Será que eu posso ver mais de Cristo na minha vida? Será que de fato a minha vida tem conquistado pelo agir do Espírito uma intimidade cada dia maior com Deus? Nós precisamos submeter a nossa vida a esta avaliação de Deus, porque não é difícil os anos correrem e nós permanecermos do mesmo jeito ou mesmo retrocedermos. Faça essa avaliação nessa manhã e peça ao Espírito de Deus que te dê o exato diagnóstico. A situação era muito difícil, mas Deus queria fazer o profeta encontrar a paz da vida, a plenitude da vida, a conexão com o chamado, porque tudo isso representa a vida na brisa suave. Deus queria que o profeta encontrasse essa condição, mesmo nesse contexto aqui. O capítulo 16 diz: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Verso 31, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Foi justamente nesse contexto que Deus levantou o profeta Elias, não só para profetizar, não só para realizar milagres, mas para gerar o seu caráter na vida do profeta e conduzi-lo a essa condição de existência, quando a vida se torna brisa suave. Quando é que isso acontece? Como foi que o profeta experimentou essa condição de vida em Deus? Em primeiro lugar, a vida ela se torna brisa suave quando a ameaça da morte não gera medo e nem rouba a paz. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Ao receber por escrito, ou mesmo verbalmente, essa ameaça de morte, Elias, ele se derreteu por dentro. Aquele homem até então corajoso, ousado, que havia confrontado 450 homens, agora ele está fugindo diante da ameaça de uma mulher. E ele sabia da maldade do coração de Jezabel. É importante pensarmos que mesmo que não estejamos diante de uma ameaça de morte, tal qual Elias esteve, nós de fato estamos morrendo a cada dia, irmãos. O problema é que a gente não encara a morte com a devida seriedade, porque parece que a gente não sente a chegada da morte todos os dias. A gente vive como se o nosso corpo não envelhecesse, como se não enfrentássemos enfermidades. Irmãos, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que tudo passa. Seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nela o vento, está lá no capítulo 40. Só Deus, a sua palavra, o seu amor é que duram para sempre. Você e eu iremos passar nessa terra. Porém, muitas vezes a gente se agiganta da forma errada, e a gente acaba, primeiro, não pensando na morte, porque talvez essa não é uma realidade ainda bem consolidada e definida no nosso coração. De repente pensamos
nesse acontecimento, quando estamos em um velório, não é? Na casa onde há luto, ou diante de grandes tragédias como essa que vem ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Amados, se a certeza da morte, ela não deve paralisar o crente, e não pode mesmo, porque se pensar na morte gerar arrepios em você, alguma coisa está errada. Se por um lado ela não deve roubar a paz, ela também não pode ser esquecida, porque quando nós nos esquecemos da fragilidade da vida, de como a vida é passageira, como a vida é uma fumaça, quando isso acontece, irmãos, nós entramos numa seara muito perigosa. Quem sabe passamos a nos sentir seres imortais, com todo o poder e com toda a autoridade. Isso traz um orgulho, uma soberba para o ser humano, faz esse ser humano confiar na sua saúde, na sua conta bancária, quem sabe na influência social do seu sobrenome. Amados, a vida, ela se transforma em brisa suave, quando pensar na morte é lucro. Quando pensar na morte é nos colocar numa dependência ainda mais profunda de Deus. Não significa que você viverá de uma forma neurótica, oprimindo os filhos, né? Filho pequeno, filho criança, ó filho, você precisa crescer logo, porque amanhã o pai pode não estar do teu lado. Fala isso para uma criança de 5, 6, 7 anos. Não é por aí. A verdade é que nós podemos responder a essas perguntas intrigantes dos nossos filhos, né? Não sei se o seu filho já perguntou isso para você. Mamãe, você vai morrer? Papai, você vai morrer? Papai, você vai nos deixar? Principalmente quando há uma doença que fragiliza, que muda a rotina da família. O que a gente pode dizer é: filho, ninguém pode prometer quanto tempo, ninguém pode definir quanto tempo viverá nessa terra, mas eu prometo a você que enquanto nós estivermos juntos, nós vamos viver para a eternidade, nós vamos construir momentos eternos dos quais você nunca vai esquecer. É dessa forma que a gente acalenta, dessa forma que a gente afaga o coração dos filhos, sem mentiras, mas vivendo diante dessa expectativa da morte, com os pés na terra, mas o coração no céu. Elias, o profeta, ele precisou aprender a lidar com a realidade da morte. O cristão não pode ter medo da morte, muito embora ele também não deve brincar com essa realidade, uma vez que muitas pessoas acabam literalmente flertando com a morte. Nos relacionamentos que assumem, nos tipos de lazer, às vezes até de esportes, às vezes assumem riscos, dirigindo embriagados, excedendo o limite de velocidade, não observando as leis de trânsito. Quantas vezes nós brincamos com a morte? Tem mulheres que estão brincando com a morte desde o primeiro olhar que elas liberam para um homem. Quase sempre, irmãs, quando vemos esses casos de mulheres que foram mortas pelos seus parceiros, elas não foram mortas no primeiro encontro. A morte foi construída. O relacionamento se tornou tão doentio, ao ponto de elas não conseguirem mais sair dele. Mas também se fecharam. Se esse homem já está oprimindo você, roubando a sua liberdade, antes do casamento, o que é que não poderá acontecer depois? Se ele já está vendo você como propriedade antes do casamento, você acha que isso vai mudar depois? Tome cuidado, minha irmã, mas quantos homens também? A gente fala muito de feminicídio, né? Mas tem mulher matando homem por aí também, ou não? Tem. É claro que tem.
São Acabes que começam a namorar as Jezabéis. Quem sabe um dia o pastor Vanderly pode ministrar uma palavra aqui sobre as características da Jezabel. Pastor Vanderly. Olha aí que responsabilidade. Para nós alertarmos os nossos irmãos. Amados, a vida ela se transforma em brisa suave, quando a ameaça da morte não gera medo e nem rouba a nossa paz. Esses dias alguém me perguntou: pastor, como deve ser a vida de uma pessoa que sabe que está nos seus últimos dias? Ou pela idade muito avançada, ou por uma enfermidade terminal. Como deve ser, pastor? Esse jovem, ele perguntava curioso. O que eu posso dizer é que eu já vi de tudo no leito de morte. Eu já vi pessoas no leito de morte debochando, irônicas, talvez revoltadas pela situação, e aí o deboche, entende, virou uma forma de expressar revolta. Eu já vi medo. Há não muitos dias eu fui visitar um jovem. Eu fui a pedido dos irmãos Márcio, do Cimar, que estão aqui. Amigo do filho. Eu disse isso para eles. Eu entrei na UTI do Hospital do Câncer. Aliás, parabéns ao Hospital do Câncer. Aqui nós temos o pastor Ademir, que trabalha na diretoria do Hospital do Câncer. Nós temos o Edmilson. Eles estão por aí, algum deles hoje? Não? Tem feito um trabalho lindíssimo. O Hospital do Câncer tem conquistado premiações pela qualidade do seu atendimento. E eu entrei então ali, e aquele jovem, ele tinha descoberto há pouco tempo um câncer. Um menino de 18 anos, começo do curso, começo da faculdade. Esse menino, ele estava com medo, irmãos. O olhar dele transmitia medo, porque para ele era uma novidade aquela doença. E aí, imagine um menino de 18 pensando: o que vai acontecer comigo? Meu Deus, eu estou morrendo, eu não estou conseguindo respirar. E a minha palavra ali foi uma palavra de conforto, de fortalecimento. Eu procurei trazer a ele, claro, essa perspectiva da cura, mas muito mais a certeza da salvação. Porque se tem algo que você pode falar com certeza para um enfermo, não é que ele vai ser curado, mas que ele pode ser salvo. Sim ou não? E essa foi para mim uma experiência bem marcante. Foi uma das cenas mais fortes que eu vivi no meu ministério. O medo diante da realidade da morte. E posso falar, de certa forma eu fiquei com medo também, porque eu tenho um filho na mesma idade. Às vezes a gente não teme pela nossa morte, mas a gente teme pela morte dos filhos. Não é pela insegurança de que eles vão ganhar o céu, mas a gente olha tanto para essa vida como uma coisa tão maravilhosa que parece que a gente quer isso. Ô Senhor, se for para tirar a vida de alguém, tira a minha, deixa o meu filho aproveitar um pouco. Não é assim que a gente pensa? A vida, ela se torna brisa suave quando nem mesmo a morte, a expectativa da morte, consegue roubar a sua paz. Vamos avançar. Segundo, quando não se vive na dependência de experiências espetaculares, é nesse contexto que a vida se torna brisa suave. Quando nós não dependemos de grandes, de extraordinários, de acontecimentos sobrenaturais para nos inspirarmos na caminhada da fé, para motivarmos a nossa vida, como se a cruz não tivesse existido e Deus precisasse a cada dia encher o nosso balde, porque de fato Ele nos deve. Amanheceu o dia, Deus está nos devendo experiências. Tem gente que vem para o culto querendo experiência, vai para uma vigília querendo experiência, procura diversos líderes querendo experiências,
E se essas não acontecerem, parece que a vida cristã não é legítima, parece que não existe verdadeira conversão, parece que Deus não está presente, parece que não vale a pena ser cristão. Quando nós olhamos para os capítulos 16, 17 e 18, nós vemos um Elias. Nós vemos um Elias que foi chamado para confrontar Acabe, e ele assim o fez. Um homem que foi alimentado por corvos no deserto, foi protegido, se tornou invisível aos ataques de Acabe durante anos. Vemos que esse homem, ele ora e a chuva não vem. E ele diz isso, olha, não vai chover, e Deus honra a palavra dele. Um homem que chega em Sarepta, na casa de uma viúva, ele multiplica a farinha e o azeite, mas de repente o filho da mulher morre. E ele então leva esse moço, esse rapaz para os seus aposentos, ele ora por esse menino, e o menino ganha a vida, ressuscita, volta à existência, ele entrega o filho para a mãe, e ela diz assim: agora eu sei que você é homem de Deus. Interessante, né? No primeiro milagre, parece que não serviu muito não. Irmão, se nós formos por essa vibe aí, nós vamos começar a selecionar, a categorizar. Ah não, hoje um paralítico andou. Ah não, mas então eu quero ver um morto ressuscitar. Porque quem se alimenta de milagres está se alimentando de um alimento que não sacia. A vida cristã, ela não pode estar baseada nesses acontecimentos extraordinários, porque, irmãos, eles representam a exceção. A regra é a vida cristã caminhar na rotina. Nessa rotina de oração, ainda que você não sinta um arrepio. Nessa rotina de estar aqui aos domingos, de ir a uma célula, ainda que você não tenha visões, ou não receba, quem sabe, alguma sensação diferente do seu cotidiano. A regra é você caminhar por fé e não por vista, e a fé, ela está além dos sentidos. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos permite experimentar tantas coisas maravilhosas em cultos, em vigílias. Tivemos há poucos dias a vigília dos homens, foi maravilhosa. É fato que Deus faz, mas nós não podemos estar condicionados a isto. Então, a Bíblia, ela mostra um Elias nos capítulos 16, 17 e 18, principalmente no capítulo 18, quando ele está no Monte Carmelo, ele está vivendo grandes e fantásticas experiências, mas o Elias do capítulo 19 é outro homem, como veremos. Esse homem, ele não só experimentou grandes coisas, como de certa forma, ele permitiu que o seu coração fosse roubado por um senso de mérito, de justiça própria e até mesmo por um orgulho. Aparece algumas vezes nesse capítulo a palavra zeloso. Eu fui zeloso. Olha aí, Elias evocando, Elias trazendo à tona o seu mérito. Como que dizendo, eu tenho que ser abençoado porque eu fiz isso. O Senhor tem que me responder porque eu agi assim. Quando a nossa justiça, ela se sobrepõe na nossa cabeça que há a justiça de Deus, essa justiça, ela vira oferta pagã, que Deus não aceita. Nesse contexto, Deus não aceita jejum, Deus não aceita oração, Deus não aceita qualquer coisa que você possa fazer, acreditando mais nisso do que na sua graça. Agora, quando você faz, quando você é honesto, pela ação do Espírito, quando o caráter de Cristo está na sua vida, quando você tem vida de oração, quando você jejua, quando você cultiva a comunhão com os santos, quando você faz isso, mas você continua dependendo total e exclusivamente da graça de Deus, então isso que você está fazendo não é um troféu que você apresenta a você mesmo, é um altar de adoração que você constrói. Tudo depende da motivação do nosso coração. O termo aqui para zeloso, interessante.
tem muito mais a ver com ciúmes do que com zelo, no hebraico. Quando ele diz que era zeloso, a palavra aqui significa medo de perder a posição ou condição. É um forte desejo por alguma coisa. Será que Elias queria defender a sua honra? Será que ele queria defender a Deus? Estaria Elias entrando numa seara que não lhe pertencia? Irmãos, apesar e a despeito disso tudo, de todos os milagres, de toda essa pompa, Elias, ele experimentou uma desconstrução espiritual e também emocional. Elias, ele enfrentou depressão, de certa forma, síndrome do pânico, além de outras neuroses que o pegaram naquele contexto. Esse grande homem, ele enfrentou isso, apesar da sua condição, por um motivo. Seguramente faltou a Elias a experiência da intimidade com Deus, que era justamente o que ele começaria a aprender daqui para frente. Eu quero encerrar essa palavra e já chamar a equipe de louvor. Quando é que a brisa, ou melhor, quando é que a vida se torna brisa suave? Em último lugar, quando o nosso relacionamento com Deus amadurece e ganhamos intimidade com Ele. Quando o nosso relacionamento com Deus amadurece e ganhamos intimidade com Ele. Elias, aqui no deserto, ou mesmo no Horebe, ele se deparou, na verdade, com a sua própria incapacidade. Aqui, Elias, ele não tinha nada a oferecer, a não ser o seu medo, a sua covardia, as suas perguntas não resolvidas. Agora Elias, ele já não tinha mais certezas, ele tinha perguntas. Ele já não tinha mais afirmações de fé, ele tinha dúvidas. E Deus permitiu toda essa desconstrução na vida do profeta, para que ele não estivesse mais sentado na sua própria espiritualidade, mas começasse a entender o valor da graça eterna na vida dele. Esses dias eu disse aqui que as nossas conquistas, elas não podem ser um pódio para a gente sentar sobre e nunca mais buscar nada. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de busca pelo Senhor, também não deve ser esse pódio. Você pode estar numa situação muito favorável agora, você pode estar experimentando um nível de intimidade que você ainda não havia conhecido, mas lembre-se que Deus quer mais, até que Cristo seja formado na sua vida e na minha vida. Então não se acomode, não fique olhando para um marido não convertido, não fique olhando para uma pessoa que talvez esteja, a seu ver, num nível bem inferior de intimidade com Deus. Muito embora a gente mais erra do que acerta nos nossos próprios diagnósticos, principalmente quando a gente quer definir quem é o outro. A gente mal sabe quem somos nós e a gente quer avaliar a espiritualidade dos outros. Elias, ele está diante dessa realidade, Deus o chama para a intimidade. O escritor Malcolm Smith, no seu livro Esgotamento Espiritual, ele diz assim: Elias viveu a seguinte situação: quando fazer todo o possível não é mais suficiente. Quando fazer tudo o que é possível não é mais suficiente. É aí que Deus inverte a nossa lógica, é aí que Deus nos faz ganhar maturidade e nos faz entender que é o braço dele, que é a mão dele, não a nossa. Talvez você esteja vivendo um contexto assim, você está esnucado, você está fechado, você está de mãos atadas, você já fez muito,
mas agora você não pode fazer absolutamente nada, a tua voz já não tem mais autoridade, você já não tem mais dinheiro, você não tem influência. A única coisa que você tem talvez seja uma placa de vexame e de vergonha sobre a sua cabeça. Olha, Deus pode estar usando essa situação como um convite para você ganhar mais intimidade com Ele. Esses dias o pastor Emerson, nosso pastor, ele disse assim, citando um autor chamado Paul Tripp: se você receber o crédito como líder, em vez de dar crédito àquele que lhe enviou, e que é o único que produz os frutos do seu trabalho, você vai adorar menos, orar menos e planejar mais. A liderança estará em apuros quando atribuir mais poder ao planejamento do que à oração. Algumas lições para nós fecharmos aqui essa palavra desse terceiro tópico, quando estamos falando sobre intimidade com Deus. Primeiro, nós devemos crer que Deus, em sua soberania incomparável, Ele se vale dos nossos descaminhos, das nossas fugas e dos nossos desencontros para nos levar exatamente aonde Ele quer. Elias, ele sai perdido, sem rumo, ele está fugindo, e quem está fugindo entra na primeira porta, no primeiro esconderijo. Quem está fugindo quer se safar, não necessariamente ir para algum lugar. Mas Deus é tão soberano e ao mesmo tempo misericordioso, que até quando você foge dele, Ele te atrai para Ele. Então, meu irmão, aceita que dói menos. Você só vai retardar o processo. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de usar para a glória dEle os talentos que Ele colocou dentro de você. Isso é fato, irmãos e irmãs. Segundo, nós devemos crer que Deus pode transformar a solidão em solitude. Só a vida de intimidade com Deus, através da solitude, da retomada das práticas espirituais, das disciplinas espirituais, da oração, do jejum, da leitura da palavra, irmãos, só isso abrirá fontes no deserto da nossa vida. Os milagres não vão matar a sua sede quando você estiver no deserto. No máximo, eles irão lembrar você do que Deus já fez. Isso já é bom. O que vai fazer rebentar fontes no deserto do teu casamento, o que vai fazer até mesmo a sua sexualidade no casamento voltar a florescer, a sua vida financeira voltar a produzir, é a solitude, a intimidade com Deus. É aí, meu irmão, que você envia uma ordem que não pode ser contestada para as circunstâncias. Os caminhos têm que se abrir diante daquele que tem intimidade com Deus, para que o reino de Deus avance. Então, se você quer encontrar direção e água no deserto, dobre os seus joelhos e busque a face do Eterno. Terceiro, quando nós estamos nesse contexto de intimidade, nós reconhecemos que a provisão, ela vem e sempre veio das mãos de Deus. Elias, por um tempo, ele fora alimentado pelos corvos. Quando ele chegou no Horebe, ou melhor, a caminho do Horebe, ele foi ministrado por anjo. Mas quando ele está ali, no Horebe, é o próprio Deus que vem e fala com ele. E ele entende que, na verdade, todo aquele processo foi conduzido pela mão do próprio Deus. Nós devemos agir, irmãos, quando temos intimidade com o Senhor. Nós devemos crer, melhor dizendo, que Deus, Ele age muito além daquilo que nós estamos vendo. Quem tem intimidade com Deus sabe que as portas podem estar fechadas, mas há um escape. Quem tem intimidade sabe que muitos profetas já podem ter morrido, mas ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, que não beijaram a sua estátua. Talvez pela falta de intimidade com Deus, você não está conseguindo ver
as provisões, os sinais dos milagres de Deus que estão aí ao redor da sua vida. É na intimidade que Deus desconstrói toda a idolatria do nosso coração. É na intimidade que de fato o nosso coração ele passa a ser um palco exclusivo da manifestação da glória de Deus. Todo o contexto aqui, irmãos, é um combate à idolatria. E Deus está requerendo a sua glória exclusiva, por isso que no Carmelo se declara: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não há outro. A vida, ela acontece como brisa suave, e eu termino com essas palavras para nós orarmos. Quando ela tem paz em Deus e paz de Deus, quando ela acontece na dependência do Senhor, quando ela desfruta da intimidade com o Espírito, quando ela tem consciência plena do chamado e do que deve ser feito, quando ela desfruta de uma segurança, ainda que seja no meio das tempestades, dos ventos fortes, dos terremotos, ou mesmo do fogo. Em todas essas circunstâncias há paz quando se tem intimidade com Deus e, portanto, a brisa suave. Jesus, ele veio aqui e travou a maior de todas as lutas, irmãos. Elias, ele orou pedindo fogo do céu. Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Elias, ele temeu por sua vida e ao mesmo tempo desejou a morte. Jesus veio para morrer por nós e em nenhum momento se desviou da cruz. Elias, ele foi alimentado por pão e água. Jesus, ele é a fonte de água viva, ele é o pão vivo que desceu do céu, por isso é a ele que adoramos. Elias, mesmo sem saber, ele foi ao encontro de Deus e de sua paz no Horebe. Jesus foi quem nos convidou a desfrutar dessa leveza. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então levanta aí, tempestade, levanta aí, terremoto. Qual é o nome do seu estado hoje, da sua condição hoje? Nessa manhã, Deus está te levando para um contexto onde a vida acontece na brisa suave.